Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos a se levantarem, aqueles que puderem. E como de início, vamos dirigir nossos pensamentos ao nosso Criador em oração. Santo, Altíssimo e Poderoso Pai, Criador dos céus, Criador da terra, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos, pela oportunidade de estarmos livremente aqui na sua casa, ó Pai, para podermos te louvar, podermos te adorar. Sabemos que em muitos países, Senhor, isso não é possível. Por isso agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade. Também, meu Deus, queremos chegar através dessa oração para pedir com que o Senhor abençoe essa igreja, ó Pai, abençoe Teu povo, reaviva a Tua igreja, ó Deus. Sabemos que estás no meio de nós, sabemos que só o Senhor é Deus, ó Pai, e o Senhor tem poder para estabelecer a nossa vida. Senhor, sabemos que dependemos de Ti em tudo. Visita os nossos lares, visite aqueles irmãos que não podem estar hoje aqui presentes por algum motivo, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes ou fisicamente ou espiritualmente. Restabeleça, ó Deus, a saúde deles, ó Pai, pois somente do Senhor é que podemos depender, ó Deus. Senhor, abençoe também o pastor. Ministra a palavra, ó Pai, para com que tudo que for aprendido aqui possa ser aprendido por nós. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Receba o Teu louvor, ó Pai, que é feito com muito amor a fim de Te louvar e Te agradecer. Tudo, Senhor, que nós pedimos e agradecemos, não em nossa própria honra, nem em nosso mérito, pois somos imperfeitos, fracos e pecadores, mas tudo em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória.
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou pedir para você deixar a tua Bíblia aberta nesse texto, que tem uma história aqui muito linda, né? Muito importante para as nossas vidas. E nós vamos aprender muito com esta narrativa aqui do texto bíblico, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado, tinha 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa, porém o homem da casa de Caleb era duro e maligno nas suas ações. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e lhe enviou 10 moços, dizendo-lhes: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele próspero: paz seja contigo, e com a tua casa, e com tudo o que tens. Agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Os moços de Davi puseram-se a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe tudo conforme estas palavras. Disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Porém, não declarou nada a seu marido Nabal. Amém? Diga assim comigo: Abigail se apressou. Abigail se apressou. Amém. Pode se assentar. Nesse dia especial, Dia das Mães, quero trazer uma palavra aqui a respeito desta mãe, desta mulher, que diz a palavra, ela era sensata, ela era sábia, ela tinha atitudes, não é verdade? A palavra de Deus, ela mostra a história de muitas mulheres ao longo de toda a história da Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade, né? Começando lá desde Eva, uma mulher que foi a primeira e mãe de todos os seres viventes,
nós já percebemos ali a importância da mulher na vida do homem, né? Nós já vemos que o inimigo não foi tentar Adão primeiramente, mas ele foi tentar Eva, né? E Eva, uma vez convencida pelo inimigo, ela convenceu o homem também a pecar, né? Então você veja que a influência da mulher na vida do homem é muito grande, né? Então vocês que são mães, vocês que são mulheres, vocês sabem a importância que vocês têm na casa de vocês, né? A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, é a mulher que edifica a casa. Mas qual é essa mulher que edifica a casa? É a mulher sábia, né? É a mulher sábia que edifica a casa. E o mesmo versículo diz: e a tola derruba com as próprias mãos, né? E o mesmo provérbio, né? O mesmo autor, né, Salomão, ele diz assim que a mulher tola, ela é alvoroçadora, né? Ela é barraqueira, ela gosta de confusão, não é verdade? A mulher, ela, diante de Deus, ela precisa ter uma atitude serena, né? Precisa ter uma atitude de oração espiritual, de saber lutar as armas que Deus disponibilizou para elas, né? A mulher, ela tem um poder, como eu disse, persuasivo na vida do marido. Mas assim como a mulher, ela pode fazer o marido ser bem-sucedido, ela pode também fazer o marido ser mal-sucedido, né? Então, ela tem uma influência muito grande no marido, nos filhos. E isso é muito importante a gente atentar para isso, por quê? Porque o inimigo, ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe muito bem disso. Então, o que nós precisamos? Né? Nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus ela mostra, né? O que é que a Bíblia mostra a respeito da esposa, a respeito da mulher, né? Então, você vai perceber ao longo de toda a Bíblia muitas histórias inspiradoras, muitas mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que fizeram parte da história e que construíram a história, né? Então, um exemplo disso é esse texto que nós lemos, né? Abigail, ela era uma mulher sensata. A Bíblia aqui dá um perfil dela, né? Uma parte aqui no começo, né, que nós lemos, no verso de número 2 em diante, né, quando a gente começa a ler, a gente vai ver que no verso 3, a Bíblia diz assim que Nabal tinha uma mulher que se chamava Abigail, era mulher sensata e formosa, né? Então, essa mulher, ela era uma mulher muito equilibrada, né? Ela era uma mulher muito proativa, ela antecipava os problemas. Ela nos ensina muito nessa questão de que quando a situação está em curso, ela entra em ação, né? Ela toma as iniciativas que precisam ser tomadas. Isso a gente aprende muito com isso, né? Nós aprendemos muito com isso quando nós olhamos para a palavra de Deus. Então você veja que não era uma situação simples, era uma situação muito complicada, né? Ela tinha muitas atitudes aqui para tomar, ela tinha algumas atitudes para tomar, não é verdade? E quando a gente analisa assim o comportamento, né, do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, a gente vê que diante de um problema, diante de uma situação, a gente tem 3 alternativas basicamente, né? Ou a gente fica omisso, não faz nada, deixa as coisas acontecerem para ver o que vai acontecer, né? Ou a gente toma uma iniciativa errada, toma uma atitude errada e piora todas as coisas, ou a gente age certo, né? Então, qual é a oração que nós devemos fazer, em especial para as mães hoje, né? Para as mulheres hoje? Tem que orar a Deus, pedir para Deus para tomar uma atitude certa, né? Dessas 3 alternativas, buscar a alternativa certa, porque se omitir é muito cômodo, não é verdade? Abigail podia falar assim: eu não posso fazer nada, eu vou aguardar o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer? Meu marido é duro de coração, se eu vou falar com ele, ele não vai me ouvir, né? Então ela podia deixar as coisas acontecerem, né? E se omitir.
e aí a tragédia seria grande, né? Ela podia tomar uma atitude também errada, né? De falar com o seu marido e aí piorar todas as coisas, né? Mas ela tomou a atitude certa. Ela tomou uma atitude que antecipou o problema, evitou uma tragédia, evitou um problema. E é aqui que é importante a gente compreender o nosso papel, né? Tanto o papel do ser humano, mas em especial hoje, Dia das Mães, o papel da mãe, né? O papel da mulher nessa condução do seu lar e da sua vida. Então veja bem, antecipar o problema faz toda a diferença. Diante de uma situação em que a mãe, por exemplo, vê o filho envolvido com coisas que ela está vendo que não vai acabar bem, ela precisa tomar uma iniciativa, não é verdade? Às vezes ela percebe que o filho está na internet, nos joguinhos, naqueles programas que só fazem mal, né, que só traz problemas. Ela vai ficar quieta? Ela vai deixar as coisas rolarem como estão? Não, toma uma iniciativa, não é verdade? Entra num diálogo com o filho, conversa, pede para Deus uma direção, né? Pede para Deus uma sabedoria para poder conversar com o filho e para poder evitar um mal maior, né? Então, nós temos atendido mães aqui que têm problemas com os filhos, por quê? Porque não tomou nenhuma atitude, deixou as coisas acontecendo, né? Então, depois que se procura, a situação está complicada, aí tem solução? Tem. Deus pode fazer um milagre? Deus pode fazer. E nós temos visto mães aqui que vieram para a oração, para aconselhamento pastoral, entraram com campanha diante de Deus, oração, jejum, busca de Deus, e a situação mudou, não é verdade? A situação mudou para melhor, o problema foi resolvido, porque a mãe tomou uma atitude, né? Tomou uma atitude que mesmo a situação já estando desenrolando, ela tomou uma atitude que resultou em bênção na vida do filho. Então você veja, jamais pode-se ficar na omissão, né? Tanto com o filho quanto com o marido, né? A esposa, por exemplo, com o marido, ela precisa pedir para Deus abrir os olhos dela, não é verdade? Pedir para Deus abrir o entendimento dela, porque às vezes as coisas estão acontecendo e ela não está se apercebendo. Sabe quando as coisas estão acontecendo e a pessoa não está vendo, não está percebendo? Então, às vezes a pessoa vê e não quer tomar nenhuma atitude. Às vezes a pessoa não percebe porque não está prestando atenção, não está interessada, né? Então é importante que haja uma iniciativa, pedir para Deus abrir. A Bíblia fala que nós podemos orar a Deus pedindo para Ele abrir os nossos olhos do entendimento, né? Ou seja, os olhos espirituais. Então, a Bíblia diz que assim como tem corpo natural, tem corpo espiritual também. Assim como tem olhos naturais, tem olhos espirituais também, não é verdade? Então você precisa orar a Deus, pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais, para você poder perceber a situação e se antecipar ao problema, né? Então, tem situação que você pode aguardar, mas tem situação que exige urgência, exige pressa. Você viu aqui, olha, o versículo de número 20, aliás, o versículo de número 18 do capítulo 25, fala assim, ó: Abigail se apressou. Ela se apressou, né? Então, quer dizer, a situação não podia mais esperar. Ela se apressou, porque o mal já estava determinado, já estava instalado. Então, não tinha mais o que esperar, né? Ela teve que se apressar. Então, muitas vezes a pessoa, ela age antecipando a um problema e muitas vezes ela age no problema, né? Quando o problema já está em andamento, quando o mal já está em curso, aí é momento de se apressar e momento de tomar a atitude certa. E foi o que Abigail fez, ela tomou a atitude certa,
né? Ela se apressou e ela pegou então uma grande quantidade de presentes, de alimentos, né? Para ir ao encontro de Davi. Então olha aí, não foi uma meia dúzia de pães, né, que ela pegou, né? Ela pegou aí, ó, no capítulo 25 e o verso 18 em diante, fala que ela se apressou e tomou 200 pães. Olha aí, não era pouca coisa, né? 2 odres de vinho, 5 ovelhas. Ela preparou 5 ovelhas. Já pensou o trabalhão que deu para isso? 5 medidas de trigo tostado. Olha aí. 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, né? Então você veja, era uma mulher ativa, era uma mulher trabalhadora, né? É importante isso para a gente entender, né? Você vai perceber que a mulher que agrada a Deus, a mãe que agrada a Deus, é a mãe trabalhadora. Deus não se agrada da preguiçosa, Deus não se agrada do preguiçoso, né? Deus se agrada daquela que trabalha, daquela que luta, daquela que busca o bem para a sua casa. A esposa, a mãe, tem um papel muito importante na sua casa, e Deus se agrada disso, né? A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 31, abre lá para você ver um texto muito lindo, né? De Provérbios 31, e fala da mulher virtuosa. Provérbios 31, verso 10 em diante. Fala assim, olha, eu vou aguardar você achar aí para a gente ler juntos. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com os frutos das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino, de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende, e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, lhe chamam bem-aventurada, e o seu marido também lhe a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. A mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que cuida do governo da sua casa, né? Ela é uma mulher que honra seu marido, ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher que é dinâmica, trabalha. Isso ensina muito para nós, não é verdade? Isso ensina muito. Uma coisa que é terrível é quando a pessoa
ela não quer nada com nada, não é verdade? Ela é preguiçosa, isso é terrível, né? Então, você veja, a mulher virtuosa, ela se destaca aqui pela sua agilidade, dinâmica, né? Trabalhadora, investe, cuida da sua casa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, é isso que agrada a Deus, entendeu? Quando você que é mulher, que é mãe, enfrenta uma situação, você vai poder dobrar teus joelhos diante de Deus e você vai ter argumento diante de Deus, vai poder falar: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, não é verdade? Olha, eu agi assim, eu criei meus filhos nos teus caminhos, eu orei pelos meus filhos, eu li a palavra com eles, eu cuidei do governo da minha casa e olha agora a situação. É diferente, né? Quando uma mãe, uma mulher pode se colocar diante de Deus assim. Agora, quando é o contrário, fica difícil até de argumentar com Deus, não é verdade? Fica difícil, né? Aquela mãe, aquela mulher que não cuida, né, da sua casa, né? Deixa seus filhos à vontade, não traz para a casa do Senhor, não acompanha, não ensina, não está nem aí para o seu marido, não cuida direito da casa. Depois, quando os problemas surgem, como vai argumentar diante de Deus, não é verdade? Então, a Bíblia está mostrando aqui, olha, que a mulher virtuosa é esse perfil aqui que nós lemos. Lindo, não é verdade? Maravilhoso esse perfil que Provérbios trata a respeito da mulher virtuosa. Agora, e para nós, o que implica isso? Implica a gente aprender, não é verdade? Aprender com a palavra de Deus. Então, quem é mãe, quem é mulher, é uma data especial. E como é gostoso hoje você poder reunir a tua casa, né? Reunir teus filhos, teu marido, e poder agradecer a Deus pela tua casa, não é verdade? Poder agradecer a Deus pela tua família é maravilhoso. Agora, é bênção de Deus. Essa bênção de Deus, ela acontece como? De forma automática, mágica, cai no colo da gente? Não. Tem uma participação nossa, né? Tudo na Bíblia, todas as bênçãos tem uma participação do ser humano, até na salvação, não é verdade? A salvação nós não podemos fazer nada, é só uma questão de fé, de crer, né? Porque Jesus já fez tudo, mas a nossa parte existe. E qual é a nossa parte? É crer, né, para ser salvo, confessar os nossos pecados, né? Então a Bíblia diz: aquele que com o seu coração crer e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né, é o escolhido, é o Filho de Deus, é o verdadeiro Salvador do mundo, e receber Ele na sua vida, esse é salvo. Então tem uma participação nossa, né? Agora você imagina na nossa casa, você imagina no casamento, né? Você imagina na criação dos filhos, como é grande e é importante a participação da mãe, né? Você que é mãe, nunca desista de orar pelos teus filhos, nunca cesse de orar pelo teu marido, não é verdade? De orar pela tua casa. Essa é uma luta de todo dia, todos os dias, enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego de vida, você buscar a Deus pela tua casa, não é verdade? Você dobrar teus joelhos e separar um tempo com Deus e dizer para Deus abençoar teu marido, abençoar teus filhos, não é verdade? Uma mulher de oração é uma mulher virtuosa na presença de Deus, não é verdade? Uma mulher de oração é uma mãe virtuosa, é uma mãe abençoada e abençoadora, né? A oração de uma mãe tem um poder muito grande, né? A Bíblia fala que muito pode a oração do justo nos seus efeitos, né? E nós podemos aqui parafrasear, né? Muito pode a oração de uma mãe nos seus efeitos, né? Porque a mãe, ela vai colocar o seu coração, ela vai colocar a sua vontade, a sua fé, para que Deus abençoe seus filhos e sua casa, né? Então tem muito valor diante de Deus quando uma mãe ora. Você que é mãe, você tem esse poder, né, de dobrar teus joelhos e de clamar a Deus pelos teus filhos, pela tua casa, e eu tenho certeza absoluta, Deus, Ele ouve dos céus e Ele envia o milagre, amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia, glória a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus. Então, voltando aqui no texto de 1 Samuel, a Bíblia ela fala que Abigail ela se apressou, ela tomou esses presentes e ela foi ao encontro de Davi. Davi já tinha determinado que nenhum do sexo masculino ia amanhecer vivo naquele dia, né? No verso 22, ele fala isso, olha: assim faça Deus aos inimigos de Davi, outro tanto, se eu deixar até o amanhecer de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. Então você veja, o mal já estava determinado, mas essa atitude de Abigail evitou todo este mal. Davi ele recebeu os presentes, ele ouviu o clamor daquela mulher e ele resolveu não atacar mais a casa de Nabal. Então a atitude dela surtiu o efeito necessário, né? Ela evitou o mal com essa atitude. Então nós podemos aqui trazer uma tipologia para esse texto, sabendo que o inimigo ele tem preparado para as famílias o mal, ele tem preparado destruição, né? Você sabe disso. O diabo ele atenta contra famílias, ele quer destruir casamentos. O diabo ele quer destruir casamentos, ele quer destruir relacionamentos, ele quer afetar os relacionamentos, ele não está contente. Você quer ver uma família está unida, está abençoada, está próspera, está com saúde? Uma coisa você pode ter certeza: o diabo está descontente com isso. Ele está trabalhando para mudar isso. Quando ele vê um casamento feliz, ele fica procurando uma brecha, ele fica procurando uma oportunidade para poder destruir o casamento. É o papel dele, não é verdade? É o papel dele. Então, quem é casado tem que saber disso. O marido tem que saber disso, a mãe tem que saber disso, a esposa tem que saber disso. Quem tem filhos, pode ter certeza, o diabo está tramando para que os filhos se envolvam com os vícios, para que os filhos se envolvam com más companhias. Você pode ter certeza disso, né? Então, diante dessa clareza de entendimento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se antecipar, não é verdade? Tem que se antecipar. Então, antes que os filhos se envolvam com as drogas, com os vícios, você tem que já estar orando, já está acompanhando, antecipando aos problemas, não é verdade? Antes que o marido, por exemplo, se envolva com alguma outra coisa fora, a mulher tem que estar atenta, né? Tem que estar buscando de Deus uma abertura dos olhos espirituais, né? Para poder compreender o que está acontecendo. E Deus revela, Ele abençoa, porque Ele deseja o bem do casamento, né? Ele deseja o bem das famílias. Mas eu te pergunto, se a gente fizer uma avaliação hoje nas famílias, né? Nos relacionamentos, nos casamentos, né? Nos filhos, como que está o mundo hoje? Como que vocês acham que está o mundo hoje? Será que o inimigo tem tido êxito? Em muitos casos tem tido, infelizmente, né? Porque muitos casamentos destruídos, muitos filhos envolvidos com os vícios, muitas famílias atritadas, complicadas. E da onde que vem tudo isso? De Deus é que não vem, não é verdade? Vem do inferno, vem de um trabalhar do inimigo, que muitas vezes encontra numa casa, encontra nas pessoas uma passividade diante da situação. Encontra uma pessoa querendo viver na zona do conforto, não é verdade? Não quer tomar atitude. A Abigail podia falar: eu não vou fazer nada, né? Eu vou ficar na minha, vou ver o que vai acontecer. Mas não, ela tomou uma iniciativa apressadamente, ela evitou um grande mal. Isso ensina para nós muita coisa, ensina que nós devemos antecipar os problemas, não é verdade? Que nós devemos estar sempre orando a Deus, buscando a Deus para que o mal ele não se instale na nossa casa. Porque depois que o mal se instalou, é muito complicado. Às vezes nem tem como reverter mais, né? Se Abigail não se apressasse, no outro dia, já todos os servos daquela casa, o marido ia estar tudo morto já. Não tinha mais como reverter, né? Então tem situação que dá para reverter, tem situação que não dá, né? Às vezes o filho está a ponto de cometer um suicídio e o pai e a mãe não estão nem sabendo, não é verdade? Aí quando comete,
Aí não dá tempo mais, na verdade, já está morto. Agora, se a mãe, por exemplo, o pai souber antes, dá para tomar uma atitude, né? Dá para conversar, dá para internar numa clínica, dá para orar, dá para buscar a Deus para mudar aquela situação e não deixar aquele mal acontecer. Então é muito importante que você que é mãe, para todos nós mesmo, não só para as mães, né? Mas todos nós, antecipar aos problemas. Como que eu faço para antecipar os problemas? Você precisa estar ligado, você precisa estar ligado nas circunstâncias e saber que as coisas não acontecem do nada. As coisas têm uma preparação, não é verdade? O marido que trai a esposa, ele não trai de uma hora para outra. Há uma preparação, não é verdade? Há indícios de que o relacionamento não está indo bem. Há sinais que dá para perceber, né? A mulher que trai o marido, dá para o marido perceber alguns sinais, não é verdade? Tomar alguma atitude. O filho que está se envolvendo com más companhias, dá para saber que essas coisas já estão acontecendo, né? Já começam a acontecer e já dá para ir tomando atitude que antecipa o problema, não é verdade? Filhos que se envolvem com os vícios, dá para perceber, né? A mãe ela tem que estar orando a Deus, o pai tem que estar orando a Deus, para que Deus possa estar revelando, né? Para que Deus possa estar mostrando qual atitude tomar, né? A Abigail ela foi avisada, ela não estava sabendo, mas quando ela foi avisada, ela se apressou. E ela tomou a atitude certa e evitou um grande mal na sua casa. Deus vai abrir os teus olhos para evitar um grande mal na tua casa. Amém? Deus vai abrir os teus olhos espirituais para você ver antecipadamente, antes que o mal aconteça, para você tomar a atitude certa. Como Abigail tomou a atitude certa e rápida. Não ficou esperando, não. Não ficou demorando, não. Tomou a atitude certa e rápida, né? Então, quando a pessoa ela toma a atitude certa, Deus é com ela. Uma coisa que a Bíblia não se agrada, Deus não se agrada, é a pessoa omissa. Às vezes a pessoa fala, não é comigo, não tenho nada com isso. Deus não se agrada disso, não é verdade? Deus não se agrada da omissão. A omissão, ela não isenta a pessoa do pecado, sabia? Se você sabe que alguma coisa está acontecendo de errado e você não fala nada, está pecando também. Está na Bíblia isso. Nós não podemos ficar calados, não é verdade? A gente tem que denunciar, a gente tem que falar. A gente vê isso muito no nosso país, né? Às vezes a pessoa, ela fala, não é comigo mesmo, né? Deixa os problemas, mas afeta a gente. Afeta, né? Porque ninguém vive como uma ilha, ninguém vive isolado. Todos nós dependemos uns dos outros, né? A gente vive uns dependendo dos outros. O mal que vai atingir uma pessoa, ele acaba atingindo todo mundo, não é verdade? Principalmente no nosso país, na política e tudo mais. Então, a gente precisa estar fazendo alguma coisa para abençoar a nossa pátria, a nossa casa, a nossa cidade. Eu não sou político, eu não gosto de política, eu não posso fazer nada. Mas você pode orar, né? Você pode buscar a Deus. Você pode orar a Deus pelo teu prefeito, pelo teu governador, pelo teu presidente. Você pode orar a Deus, né? Pelas pessoas que governam o nosso país. É bíblico isso. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, para que a gente tenha uma vida tranquila de justiça e de paz, né? Então, nós sempre podemos fazer alguma coisa. E quando a gente se esforça, Deus nos ajuda, não é verdade? Quando você se esforça, Deus te ajuda. Não fique omisso, não fique parado. Tome uma atitude, né? E antes de tomar atitude, ora a Deus para que Ele te dê a direção certa, para que você tome a atitude acertada, porque Deus é contigo, não é verdade? Deus é contigo, né? Você viu no perfil da mulher virtuosa, ela ri do futuro, não estava preocupada com o futuro, né? Tem muita gente preocupada com o futuro, tem muita gente que está ansioso com o futuro, tem muita gente que está com medo do futuro. Meu irmão, você que é de Deus,
Confia no Senhor, Deus não vai te desamparar, Deus é contigo. Não tenha medo do amanhã, porque o amanhã ele pertence a Deus. Sirva a Deus hoje com fidelidade, entregue a tua vida ao Senhor e, como diz o salmista, Ele tudo fará. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus. E quando uma mãe toma uma atitude correta, olha como Deus honra, né? Olha como acabou essa história aqui, né? Se você reparar aqui, ó, no capítulo 25 nós estamos, né? De 1 Samuel. Se você olhar aqui, olha, versículo de número 36. O 35 fala que Davi aceitou das mãos dela o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. O 36 fala assim: quando Abigail veio a Nabal, ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma. Olha aí a prudência, né? Não falou nada. Vai falar com bêbado, né? Não falou nada. E nem pouco, nem muito, até a luz da manhã. Ela não falou nada para ele, né? Ele estava bêbado, festejando. Ela deixou o dia amanhecer, né? Aí então no 37, ó, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Dá uma paradinha aí, olha aqui para mim por um instante. Ó, vamos aprender um negócio aqui. Tem coisa que a mulher não precisa falar para o marido. Não estou ensinando a mulher a ter segredo com o marido, não. A mulher precisa ser transparente com o marido. Mas tem hora que é melhor aguardar. Entendeu? Abigail, ela não falou nada com Nabal do que estava acontecendo. Por quê? Se ela falasse, ia atrapalhar os planos. Entendeu? Então ela não falou nada. Ela tomou atitude. Se ela falasse, ele não ia permitir, né? Então ela não falou nada. Tomou atitude. Tem hora que a mulher ela precisa ficar quieta, não falar nada, né? Toma atitude diante de Deus, toma atitude no mundo espiritual, né? Tem mulher que ela quer converter o marido de todo jeito e fala, só atrapalha, né? Pede para Deus uma oportunidade certa e fala na hora certa, mas ora a Deus, não fica parado, né? Busca de Deus um milagre para conversão, porque quem pode mudar o pensamento de uma pessoa? Ninguém, só Deus pode mudar o pensamento de uma mulher, o pensamento de um homem, e nós dependemos dele para isso, não é verdade? Então ela não tomou nenhuma atitude, ela chegou, ela ia conversar com ele, mas ele estava festejando, estava bêbado, ela não falou nada, né? Ela deixou amanhecer o dia. No dia seguinte, ele já estava livre do vinho, estava sóbrio, ela falou para ele e ele ficou como pedra. Mas olha que interessante aqui o verso de número 38. Aconteceu que passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi das mãos de Nabal e deteve-se do mal a seu servo, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te tomar por mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, pronta para servir-te e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail se apressou, levantou-se e montou num jumento, acompanhada por suas 5 moças, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Olha aí, foi ser mulher de rei. Davi se tornou rei depois, né? Rei de Israel. Olha que mulher abençoada, não é verdade? Atitude certa, atitude correta, é isso que muda a história da pessoa, quando ela toma a atitude certa, quando ela toma a atitude correta, que Deus se agrada, né? Então Deus pleiteia a causa da mulher sábia, da mulher sensata.
Deus pleiteia a tua causa quando você tem atitude sensata, equilibrada, que agrada a Deus, né? Então, você precisa ter essa disposição de estar sempre falando com Deus, a todo amanhecer, a todo dia que o Senhor te der, tenha uma conversa com Deus. Ore, busque a Deus, ore pela tua casa, ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos, não é verdade? Agradeça, tenha um coração agradecido a Deus pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua casa. Não valoriza o marido dos outros, não. Valoriza o teu marido, não é verdade? Não valoriza os filhos dos outros, não. Valoriza os teus filhos. O teu marido é o mais bonito, é o melhor. Teus filhos são os mais bonitos, mais inteligentes e os melhores. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando pela tua vida, no nome de Jesus. Assim, na presença do Senhor, fecha os teus olhos e apresente aí a tua causa diante do Senhor. Apresente aí o que está te afligindo, o que está te incomodando. Se não tem nada afligindo, não tem nada incomodando, está tudo muito bem, então agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelo teu marido, agradeça a Deus pela tua vida, pela tua casa. Se existe algo a ser reconquistado, se existe algo a ser restaurado, reconstruído, coloca diante de Deus agora e creia que Ele é poderoso. Peça perdão dos teus pecados, peça perdão, às vezes, por uma atitude que você devia tomar e não tomou, e agora parece que não dá mais, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele pode mudar essa situação, Ele pode reverter essa questão. No nome de Jesus eu creio que, por pior que pareça a situação, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para fazer com que o teu casamento, a tua família, teus filhos sejam abençoados. No nome de Jesus, no nome de Jesus, ore a Deus, apresente a Ele a tua causa e repreenda o inimigo. Declare a bênção de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Vai orando a Deus. Enquanto o louvor entoa esse cântico, você vai poder clamar, você vai poder orar, você vai poder chorar na presença de Deus. Ele está neste lugar, está com os ouvidos abertos, atentos ao teu clamor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus querido, teu poder alcança as famílias. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Senhor é poderoso. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso Deus. Assim na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, teu coração aberto. Vai pedindo para o Senhor abrir teu entendimento, abrir os teus olhos, para que, assim como Abigail antecipou a um grande mal que estava em curso na sua vida, você também possa tomar atitudes certas, atitudes que impeçam o mal de se instalar, impeçam o mal de acontecer na tua casa. Peça para Deus, Ele é poderoso para revelar ao teu coração. Abigail foi avisada por um moço. Você pode ser avisada pelo Espírito Santo. O Senhor revela, o Senhor fala. Ele é um Deus vivo e poderoso. Busque de Deus, peça para o Senhor abrir teu entendimento, abrir os olhos do teu coração, como diz a palavra. Que esta seja a tua oração, que o Senhor possa abrir os olhos do teu coração. Quantos males podem ser evitados se forem antecipados? Quantos casamentos poderiam não ter sido destruídos se houvesse uma antecipação, uma atitude certa, correta? Quantos filhos não se envolveriam com más companhias, com vícios, se houvesse uma antecipação de uma mãe, de um pai? Então que nesta hora você busque de Deus esta bênção, que você tenha atitudes certas, no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida desta mãe, neste dia tão especial, ó Pai, no Dia das Mães, que o Senhor possa agora abrir os olhos do seu coração, que o Senhor possa agora, ó Deus, tomar nas Tuas mãos esta família, esta casa, este casamento, estes filhos. Deus, abençoa agora, estenda as Tuas mãos poderosas, inclina os Teus ouvidos, Senhor. Nós repreendemos desta casa todo o mal, toda a ação dos demônios, todo o espírito do vício, todo o espírito de traição, de infidelidade. Nós declaramos caído por terra esse demônio que estava se levantando, ó Pai, contra este casamento, este demônio que achou uma oportunidade, meu Deus, estava convencendo a esposa, estava convencendo o marido. Meu Deus, cai por terra agora esse inimigo, seja vencido, seja derrotado, esse inimigo que encontrou argumentos para convencer o coração deste filho a se envolver com drogas, com vícios, para se envolver com más companhias. Meu Deus, entra com providência agora, entra
com o teu poder agora e que esta vida seja poupada, esta casa, ó Deus, esta família seja por ti guardada e abençoada, meu Pai. No nome de Jesus, abençoa os casamentos aqui da tua igreja, abençoa os relacionamentos, pais e filhos, em nome de Jesus. Dá sabedoria, meu Pai, a esta mãe, dá sabedoria, meu Deus, a este coração, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, derrama do teu poder agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e deixa o poder de Deus fluir aí na tua vida. Creia pela fé que o poder de Deus está fluindo através das tuas mãos agora e alcançando todo o teu ser, toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Com a mão no teu coração, diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, dá-me sabedoria do alto, derrama da tua graça, do teu poder sobre a minha vida, abra os olhos do meu coração, revela-me, ó Deus, em nome de Jesus. Assim, na presença do Senhor, creia que o Todo-Poderoso está na tua vida, em nome de Jesus. Assim, com a mão no teu coração, diga assim: a minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Erga as suas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Em nome de Jesus, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai. Livra de todo o mal e de todo o perigo. Abençoa aqui todas as famílias representadas, abençoa todas as mães de uma forma toda especial. Que a graça do Senhor, ó Pai, que o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Santo de Israel. Amém.